para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, precisamos dizer que nós vivemos num tempo de imediatismo. Nós estamos envoltos de coisas no qual nós queremos o resultado para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam, muitas vezes, como num passe de mágica. E aí eu quero te dizer que Deus não é mágico. Ele não trabalha com aquelas duas palavrinhas mágicas, abracadabra, alakazam. Isso não existe. Isso não existe. As coisas de Deus não são como magia, como ilusionismo. Mas a verdade é que Deus, ele não é um Deus de impulsividade. Ele não é um Deus de pressa. Deus não é um Deus que faz as nossas vontades birrentas para que cessemos nosso choro e esperneio. Deus não é esse pai. Deus não é esse pai que, como nós, muitas vezes, para cessar o choro dos nossos filhos, damos uma mamadeira ou colocamos a chupeta na boca para dizer ou para tentar que cesse um choro, ou que cesse alguma birra, ou que venhamos fazer a vontade dos nossos filhos, para que aquele choro cesse imediatamente. Deus não se apressa por conta da sua birra. Deus não se apressa por conta da nossa birra, por conta do nosso esperneio. E sabe o que acontece? Nós estamos diante de pessoas muitas vezes frustradas com Deus. Mas não porque Deus não prometeu, mas porque Deus ainda não fez. Deus não trabalha com a sua pressa. Ele trabalha com o prazo dele. Deus trabalha com o prazo dele. O profeta Jeremias profetiza para um povo em crise, em uma terra estranha, na Babilônia, e sem perspectiva. E, para piorar, com falso profeta anunciando que o exílio acabaria em pouco tempo. Que seria algo rápido. Até que Jeremias anuncia o tempo determinado por Deus, 70 anos de exílio. 70 anos de exílio. E nós precisamos entender algumas coisas, porque Deus tem estabelecido prazos sobre as nossas vidas. Deus estabelece prazos para todas as coisas. Existe um prazo estabelecido para a volta de Jesus. Deus sabe a hora, o momento, e sabe de uma coisa? A palavra vai dizer que Jesus está às portas, mas nem Ele mesmo sabe o momento, até que o Pai diga, vá. Existe um prazo determinado. Existe um tempo estabelecido. O verso 10 na parte B diz, passado este tempo, atentarei para vós outros e cumprirei. Deus estabelece prazo, irmãos, Ele não negocia com ansiedade.
Deus não negocia com a minha, com a sua ansiedade. Deus não faz isso. Deus está dizendo que não tem nada de 2 anos, pregado por Ananias. O que Deus está dizendo é: olha só, vocês estão exilados dentro da Babilônia, e eu quero que o que vocês façam é: edifiquem as suas casas, plantem, colham, casem-se e deem os seus filhos em casamento. Porque eu não vou tirar vocês daqui em 2 anos, e nem atentem às palavras de falsos profetas. Se passarão 70 anos, e aí vocês orarão, me buscarão, e eu serei achado de vós. Deus não disse talvez ou quem sabe. Deus não disse isso. O que Deus está dizendo é: o que Deus está dizendo é que Ele estabeleceu um tempo, não o tempo dos nossos desejos, mas o tempo da sua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? A palavra vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E enquanto a gente não entender isso, nós vamos viver uma vida de murro em ponta de faca, porque a minha vontade em mim gera frustração, mas a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando nós aprendermos a viver a vontade do Senhor para nós, aí nós vamos entender que é melhor o prazo de Deus do que a nossa ansiedade diante daquilo que nós achamos que é melhor para as nossas vidas. Porque talvez você tenha a promessa do Senhor, talvez não, você tenha alguma promessa do Senhor. Eu acredito que todos aqui nesse auditório têm uma promessa do Senhor, mas talvez essa promessa ainda não se cumpriu na sua vida. Mas eu quero te dizer: não faça birra, não fique ansioso, não esperneie, porque o Senhor tem um prazo estabelecido para cumprir isso na sua vida. Deus tem um prazo estabelecido para cumprir certas coisas na nossa vida. A ansiedade não acelera a promessa. Não adianta ficar ansioso. Deus está falando: você vai às nações. Deus te falou: eu te levantei como cabeça, não por cauda. O Senhor tem dito: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. O Senhor tem dito, o Senhor tem escolhido, o Senhor tem preparado, o Senhor tem feito grandes coisas. Mas talvez você se pergunte: Senhor, quando? Eu tenho buscado tanto, eu tenho me preparado, mas quando, Senhor? Quando vai acontecer? Talvez você esteja se preparando para trocar de carro, talvez você esteja sonhando com uma casa nova, talvez você esteja com os seus sonhos e expectativas à flor da pele, mas nada acontece. Nada flui. Parece que as coisas estão estagnadas. E não adianta a sua ansiedade. A ansiedade, ela não acelera a promessa. Ela só desgasta quem não sabe esperar. A nossa ansiedade só nos desgasta. Nós precisamos entender e colocar esse princípio no nosso coração. Nós precisamos saber esperar. Esperar é tão difícil. Não é difícil? Você manda seu filho para tomar banho, e o menino está te enrolando. Menino, vai tomar banho, e o menino está te enrolando. É difícil esperar, irmãos. Nós queremos a coisa agora. E quando se trata de filho, quando você manda, você quer agora. Agora. Nós não sabemos esperar o momento das pessoas. Nós não sabemos esperar as coisas acontecerem no seu tempo certo. Essa é uma geração que está acostumada demais com as coisas na hora que bem entende.
acostumado demais com aquilo, tem que ser agora, do meu jeito, na minha hora, no meu momento. E aí sabe o que acontece? Começa a pular etapas da vida. Começa a pular etapas da vida. Muitos estão tentando apressar muitas coisas da vida. Relacionamentos, decisões. Tem tentado tomar atalhos. E depois se questionam. E questionam a Deus. Por que deu errado? Por que deu errado? Não era o momento do Senhor. Não era o prazo de Deus, mas era a sua hora. A hora do teu coração, do teu entendimento, do teu querer, da tua vontade. Temos visto adolescentes com 10, 11 anos de idade se relacionando. Temos visto homens e mulheres acometidos de ansiedade tal que tomam decisões precipitadas. Que fazem aquilo que têm sonhado e muitas vezes colocam os pés pelas mãos. Temos vivido um tempo no qual hoje, é agora e tem que ser dessa forma. Por que deu errado? O meu jeito, irmão, o nosso jeito não é perfeito. O que é perfeito é o jeito de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. E nós precisamos saber esperar. Deus não está na pressa, Ele está no processo. Deus não está na pressa, irmãos. Deus não está na nossa pressa. Deus não está preocupado com a pressa que você tem. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em fazer você entender o processo. Entender o processo. Porque o silêncio de Deus, ele não é ausência. O silêncio de Deus não é ausência. Nós precisamos aprender isso, porque muitas vezes a gente se desespera. A gente nos colocamos em posição de dizer: Senhor, mas o Senhor não fala mais comigo. O Senhor não usa mais os teus profetas. Eu não ouço mais a tua voz. Eu tenho orado, Senhor, mas o Senhor não fala comigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é ensino. O Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. O Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. O verso 11 vai dizer: eu é que sei os planos que tenho sobre vós. Ele sabe, irmãos, nós não. Ele tem planos, nós temos expectativas. Quando não entendemos o processo, precisamos aprender a confiar. Se Deus não está falando, se você está sentindo, Deus está longe, que ausência é essa do Senhor? Eu quero te dizer que o Senhor está trabalhando e você precisa aprender a confiar. O Senhor vai colocar todas as coisas no lugar. O Senhor tem algo para te ensinar. O povo achava que estava abandonado na Babilônia. O povo começou a acreditar que Deus os havia abandonado naquele lugar. Mas na verdade o que Deus estava fazendo era organizando o futuro do povo. Organizando o futuro do povo. Eu quero te dizer, irmãos, se Deus está em silêncio, se as coisas não têm acontecido, algo Ele quer te ensinar. Mas você precisa confiar no Senhor, porque Ele está organizando o seu futuro. Ele está organizando o seu futuro. O Senhor tem coisas a fazer nas nossas vidas e nem sempre é aquela coisa assim, aquela massagem, aquele carinho. Muitas vezes Ele precisa nos ensinar. É doído, dói,
dói, nós temos aflições neste mundo, mas nós precisamos entender que Deus é um Deus de educação. Deus é um Deus que opera nas nossas vidas, Ele é Pai sobre nós. Nós precisamos aprender a confiar, assim como a criança confia que seu pai vai estar lá na necessidade. Nós precisamos entender que o Senhor, o silêncio de Deus não é ausência, Ele é ensino. A pressa, Deus não está nessa pressa, Deus não está nessa ansiedade, Deus está no prazo, Deus está no processo. E o prazo de Deus, irmãos, ele gera profundidade. Verso 13: vocês me buscarão e me acharão. Não se tratava só de tirar o povo da Babilônia. Para Deus isso é fácil. Vem, ó, bora, sai daí. Vem, chegou o tempo, sai daí de dentro da Babilônia, bora. Sai daí de dentro. Acabou esse tempo aí, esse tempo acabou, sai de dentro da Babilônia. E Deus tira todo mundo de dentro da Babilônia, leva de volta para a sua terra. Para Deus é fácil, para Deus é mole. Mas o que Deus está mais preocupado não é somente em tirar você do exílio. Ele está mais preocupado em tirar o exílio do teu coração. Se você não entendeu, meu irmão, você vai entender em nome de Jesus. Deus está mais preocupado em tirar a Babilônia de dentro de nós. Ele está mais preocupado em tirar esse tempo no qual você muitas vezes esteve cansado, que você esteve muitas vezes achando que Deus se ausentou de mim, tirou a presença de mim. Deus está mais preocupado em dizer que Ele vai fazer na tua vida, e você vai entender ao final do processo que grande foi a bênção, que grande foi o amor, que grande foi o cuidado, porque Deus tem zelado por aqueles que amam a Ele. Ele está preocupado. E quando eu digo preocupado, não é de ficar abalado ou de se perturbar, não é isso. Eu estou dizendo que o Senhor quer fazer algo mais por nós. O Senhor quer nos tirar no meio desse processo todo, nos fazer maduros. Porque é tempo no qual Deus tem chamado os meninos a se tornarem homens. Nós estamos vivendo num tempo no qual o Senhor tem chamado meninos a se tornarem homens. Chega de imaturidade espiritual, de coisas aquela birra, aquela ansiedade, porque o Senhor não me abençoa, o Senhor não faz, o Senhor está demorando. Aí uma geração frustrada com Deus. Porque o pastor fala aquilo que eu não gosto de ouvir. Irmão, deixa eu falar um negócio. Se você não gosta daquilo que o pastor tem pregado, é porque o Espírito Santo de Deus deve estar falando e te confrontando em alguma coisa na sua vida. Quando tiver ruim de ouvir, ouça mesmo assim. Quando tiver complicado de ouvir, quando tiver doendo, ouça mesmo assim. Porque Deus tem um processo para cumprir nas nossas vidas. Não se trata só de tirar o povo da Babilônia, mas principalmente tirar a Babilônia de dentro do povo. Quais têm sido os teus costumes que Deus tem falado, tira? Quais têm sido as coisas no qual você tem lutado e Deus tem falado, não quero mais? O prazo, irmãos, ele tem um propósito. E isso foi o que aconteceu com o povo. 70 anos no exílio não foi de graça. Não foi,
Deus quer me colocar aqui por maldade. Eu estou nessa situação, por que Deus não intervém? Deus não está preocupado, irmãos, com birra, como eu já falei. Ele não vai colocar a chupetinha na sua boca para você parar de chorar. O que Deus vai fazer é muitas vezes te colocar na situação adversa para quebrar o seu orgulho, alinhar o seu coração e restaurar a sua dependência. Restaurar a sua dependência. Quanto tempo que tem que você tem se achado autossuficiente e não se coloca na posição de depender de Deus? Quanto tempo tem que nós não nos colocamos na dependência do Senhor? Quanto tempo tem que nós não quebramos o nosso orgulho, nos ajoelhamos, colocamos a nossa cara no pó e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. 70 anos de Babilônia para quebrar o orgulho, alinhar os corações e restaurar a dependência. Tem coisa, irmãos, que só alcançamos após a maturidade da espera. Após a maturidade da espera. Porque se Deus fizesse rápido, estaríamos em constante despreparo. Se Deus te desse tudo o que você quer agora, você não estaria preparado para receber. Se Deus me desse tudo o que eu quero agora, eu não estava preparado para administrar. Se Deus me desse todos os dons que eu tenho almejado nele, bem provável que eu perderia, que eu não saberia administrar. Se Deus me desse aquilo que eu tenho almejado, mas que eu não estou preparado para receber, eu não teria condições de gerir. É aquele velho dizer que muitas vezes a gente, quem tem mais tempo de igreja sabe, muitas vezes a gente fala: se você não recebeu ainda é porque você não está preparado, né? Como lá a pessoa, 18 anos de idade, ainda não tirou carteira, não sabe dirigir, quer um carro. Que preparo você tem? Que preparo você tem? Deus não está preocupado com a sua pressa. Deus está preocupado com o prazo que Ele tem para fazer grandes coisas na sua vida. Será que você está preparado para receber aquilo que Ele te prometeu outrora? Já se perguntou? Já se perguntou antes de espernear: Senhor, por que o Senhor não faz? Porque está demorando tanto? Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Você já se perguntou se você está preparado? Se o seu orgulho já foi quebrado, se o seu coração está alinhado, se você está na dependência do Senhor, porque se Deus fizesse tudo muito rápido nas nossas vidas, nós estaríamos em constante despreparo. A promessa é certa, mas a promessa ela exige posicionamento. Posicionamento. Verso 13, parte B: quando me buscardes de todo o vosso coração. Também não é sobre só esperar, mas sobre como esperamos. Não é só sobre sentar no seu sofá, ligar a sua televisão, cruzar os braços e largar de vir para a igreja. Eu posso congregar em casa, Deus está em todo lugar. Amém, Deus está em todo lugar, mas deixa eu te dizer, se você cruzar os braços na tua casa, a bênção não vai chegar lá. Como eu disse, Deus não é mágico. Tem coisa que você só recebe aqui dentro. Tem cura que você só recebe aqui dentro. Você precisa de comunhão. Essa história de que eu não preciso congregar. Isso é o que muitos pregam aí fora. Isso é o que muitos pregam aí fora. Porque não é só sobre como esperar, mas é sobre como esperamos. Como esperamos? E a espera, ela exige busca, ela exige entrega, ela exige oração, ela exige adoração. Para viver a promessa, nós precisamos de posicionamento. Posicionamento. Quanto tempo tem que você não se entrega?
Às vezes vem para o culto, parece que a adoração não flui. Parece que o céu é de bronze. O irmão não dá um sorriso. Braço cruzado. A equipe de louvor se matando. Meu pai amado, suando a camisa para ver se o povo canta. Né? É assim. É assim. Mas a promessa, irmãos, a promessa, ela exige um posicionamento. Tem promessa de Deus, está esperando o quê para se posicionar? Vai esperar quantos anos? Vai esperar quantos anos? Vai esperar quantos anos? Sabe por quê, irmãos? A gente sempre ouviu muitas vezes aquele negócio de que Deus me prometeu, eu não vou morrer enquanto Deus não fizer. Deixa eu falar um negócio, você morre e Deus cumpre na vida da tua descendência. Viu? Se posicione. Viva a promessa hoje, em nome de Jesus Cristo. Viva aquilo que o Senhor tem para ti. Esteja na espera posicionado. Mas, Rodrigo, que posição é essa? É posição, irmãos, de se humilhar, de colocar a cara no chão, de se ajoelhar, de dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu não te largo. Deus, eu te adoro. Senhor, eu sou dependente. Deus, 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 Deus. Não é birra, mas é insistência. Não é birra, mas é busca. Não é birra, mas é maturidade. É posicionamento. Posicionamento, é entrega, é adoração. Vem para o culto, mas não ora. Vem para o culto, mas não adora. Está em casa, mas só fica na televisão. Irmãos, se posicionem. O Senhor não está com os braços recolhidos para que não possa nos abençoar. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Qual a tua posição? Qual a tua posição? Qual a minha posição? O Senhor tem almejado nos abençoar. O Senhor quer que busquemos a Ele de todo o nosso coração. Deus não cumpre a promessa para quem não sustenta a presença. Toma. Sustentar a presença. Como assim sustentar a presença? Sustentar a presença, irmão. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus se manifestar na tua vida. Deixa o Senhor derramar o Espírito Santo dele sobre você. Deixa a adoração fluir. Começa a falar com Deus. Começa a adorar a Deus. Começa. Sabe por quê, irmãos? Enquanto a gente não se arrepender e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, por que você está orando por avivamento? Avivamento precisa de posicionamento. Precisa de posicionamento. Deus não cumpre promessa para quem não sustenta presença, para quem não ora, para quem não busca, para quem não está preocupado. Ei, Senhor, Senhor, porque o que o Senhor está dizendo aqui, então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Sabe o que Deus está dizendo? Se você me buscar, eu vou fazer você me achar. Se você me buscar de todo o seu coração, eu vou me revelar a ti. É isso que Deus está dizendo. Se você me invocar, se você me adorar, se você me buscar, eu vou me fazer achado de vós. Jesus amado, glória a Deus. Glória a Deus. A gente almeja tanta coisa. Nós não almejamos tanta coisa. Talvez você esteja aí almejando passar no concurso, trocar de carro,
trocar de casa, está preocupado com tantas coisas, almejando tantas coisas, mas aquilo que nós precisamos mais almejar é a presença, sustentar a presença. Tem algo melhor do que o Senhor dizer: ó, se você me buscar, se você me adorar, eu vou me revelar a você. Eu vou me revelar a você. Eu vou me revelar a você. Se entendêssemos que todas as coisas realmente serão acrescentadas na nossa vida, a partir do momento em que nós buscamos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a gente não estaria andando de ansiedade, fazendo birra para o Senhor, para que a promessa se cumpra em nós. Eita, mas é difícil. É complicado buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus não está na pressa. Deus tem prazo. E o que Ele te trouxe aqui, Ele trouxe você aqui nessa noite para te dizer que tem um fim, que vai acabar. Existe um prazo de validade para tudo aquilo que você tem esperado, para tudo aquilo que você tem almejado. Se está difícil, complicado, Deus está dizendo: vai acabar, tem prazo de validade. Eu vou te abençoar, eu vou te tirar do exílio, eu vou te levar de volta, porque se cumpriu o tempo do processo na sua vida. Verso 14: eu tornarei a trazer-vos. Vai acabar, tem prazo de validade, vai acontecer, mas no tempo certo. E se ainda não aconteceu, não tem por que se desesperar. Não é um fim, é só porque ainda não chegou o prazo. É só porque ainda não chegou o prazo. Pressa, irmãos, sabe o que a pressa gera? A pressa, ela gera erro. A tendência que tem quando nós nos apressamos, aquela correria para sair de casa, isso aqui, pode reparar, toda vez você vai esquecer alguma coisa. Você está se apressado aqui para aquela reunião, aquele negócio, vai chegar lá na hora de apresentar teu resultado, tu esqueceu alguma informação por conta de pressa. Pressa gera erro, produz erro, mas prazo produz propósito. Prazo produz propósito. Não é aquela mensagem coach, mas é uma mensagem de um princípio, o princípio da espera. O princípio da espera, porque até para esperar a gente tem que saber como esperar. As coisas de Deus nunca foram de qualquer forma. Deus nunca agiu de qualquer maneira. Mas Ele sempre teve um processo relacionado e um propósito atrelado ao processo. Sempre. Sempre. Pressa produz erro. Prazo produz propósito. Vamos ficar de pé? O silêncio de Deus não significa ausência, significa ensino. É difícil aprender com o silêncio, né? O que será que o silêncio quer me dizer? O que será que o silêncio de Deus tem a me dizer? Aonde você precisa se posicionar nessa noite? Qual é o lugar que Deus tem te prometido te tirar? Aonde é a tua promessa? Aonde o Senhor tem dito que vai te levar? Se
Isso não é para que a gente fique amedrontado. Mas é Deus dizendo para nós: confia, confia, porque eu vou fazer, eu vou operar, eu vou agir, eu vou cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, irmão, o prazo vai se cumprir. Isso vai acontecer. Talvez a promessa tenha 40 anos, talvez a promessa tenha um dia, mas eu quero te dizer, Deus no tempo certo vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Cuidado com a ansiedade, cuidado com a pressa. Não tome decisões precipitadas. Entenda o seu processo. Alinhe o seu coração. Deixa Deus quebrar o teu orgulho. Te mostrar que somos totalmente dependentes da graça dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para onde a tua vontade tem te levado? Quais lugares a tua vontade fez você visitar?